Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Agora é o Salmo 135. Saímos desses 15 salmos que eram cantados enquanto o povo subia para Jerusalém, para as festas. E são salmos lindos, maravilhosos, falam da nossa vida, não é? Eram salmos que falavam sobre a subida, né? Não eram salmos que faziam as pessoas descerem, mas as pessoas subirem. Falavam das suas necessidades e tal, suas angústias. É bem bonito mesmo essa sequência. E agora vamos trazer aqui alguns salmos de louvor, apesar que é uma série aqui de salmos de louvor, depois salmos de Davi. É bem interessante essa divisão que o livro dos Salmos faz aqui. Nós vamos dividir este salmo aqui em 5 confissões de Deus. Esse é um salmo de louvor, Louvores a Deus é o título que eu tenho aqui na minha Bíblia. E ele começa, né? Aleluia, louvai o Senhor. Aleluia, louvai o Senhor é mais ou menos a mesma expressão. Louvai o nome do Senhor, na realidade, o texto fala, né? Aleluia, louvai o nome do Senhor. Então, as 5 partes seriam estas. Primeiro, são as 5 confissões de Deus. A primeira parte é o Senhor o Senhor é o nosso Deus. Não é o Deus do outro, é o meu Deus, é o nosso Deus, é o Deus da nossa comunidade e, consequentemente, o Deus de cada um de nós. Isso é bem interessante. A segunda parte é a partir aqui do verso 5, então do 1 ao 4, o Senhor é o nosso Deus. A gente vai ver que o Senhor é soberano. E aqui já fala, né? Grande é o Senhor, tal. O Senhor é soberano. Ele faz, né? Ele fez, Ele fará. A outra parte aqui é no verso 13. Então vai aqui do 5 até o 13. No 13 nós encontramos 13 e 14 que o Senhor é compassivo. Se compadece dos seus servos. O Senhor é compassivo. É uma outra declaração, né, na adoração a Deus, aqui 5 confissões que a gente faz para Deus. Aí temos a partir do 15 ao 18, o Senhor, o nosso Deus é vivo e verdadeiro, porque aqui vai falar dos deuses falsos, os ídolos das nações. E, finalmente, a partir do verso 19 até o final, o Senhor seja louvado, bendizei o nome do Senhor. É um salmo de louvor. A gente percebe que muitos movimentos religiosos, né, gostam de cantar, né, como até chama de parede preta, né, a luz, etc. Isso não tem problema, mas assim, cantam muitos louvores, né? Cantam muitos louvores. Deus é grande, Deus é rei, rei dos reis. É uma série de hinos assim muito lindos de louvor, né? É lógico que essa coletânea aqui dos Salmos tem hinos de louvor, tem hinos de confissão, tem hinos, uma porção de assuntos aqui. E esse daqui é de louvor. Então vale a pena cantar em nossas comunidades, né, hinos de louvor. Mas há outros, né, que falam sobre algum aspecto específico, né, sobre o céu, sobre a volta de Jesus, sobre o Espírito Santo, e aí vai aí uma porção de assuntos. Mas é bem importante isso daqui, no tempo que estamos vivendo, é olhar para Deus e reconhecê-lo, pronunciar, confessar que Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor. É importante isso, ter bem no coração, porque facilmente a gente acaba escolhendo um outro Deus, muito fácil, viu? Um outro Deus no caminho. Ah, mas que Deus no caminho? É o dinheiro, o prazer. A gente faz tudo que a gente colocar no coração como primeiro lugar é o nosso Deus. Tudo que for mais importante que Deus é o nosso Deus. Todo aquele que se assentar no trono do nosso coração é o nosso Deus. Pode ser eu mesmo. Pode ser uma pessoa, um lugar, pode ser uma conta bancária, pode ser um bem material, pode ser qualquer coisa. Um namoro, não é? Um próprio casamento, né? Onde a gente se desliga de Deus e se apega à pessoa como um Deus da nossa vida.
Então tem essa questão aqui. Bom, então vamos lá, vamos declinar um pouquinho mais. Primeira parte, o Senhor é o nosso Deus, essa é a primeira confissão. É a confissão que todos nós devemos fazer. O Senhor é o nosso Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, né, a Deus, sua justiça, e as demais vêm. As bênçãos espirituais, a relação com Deus, elas vão ser acrescentadas quando você considerar Deus o primeiro da sua vida. Então a pergunta, o que é que você está colocando em primeiro lugar no seu coração? Esse é o seu Deus. Então vamos ver o texto, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor. Há um motivo para louvá-lo, porque Ele é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Quer dizer, vocês são povo de Deus, louve ao Senhor. Louve ao Senhor nas várias situações da vida. Os servos estão trabalhando. Vocês que assistem na casa do Senhor, louvem nos átrios. Louve o Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. E Ele escolheu. E essas são palavras importantes. Deus escolheu a Jacó. Deus escolheu aqui, diz a palavra de Deus, Ele escolheu a Jacó e a Israel, né? Consequentemente. Deus escolheu a mudança do nome, né? Mas Deus escolheu. Deus escolheu você. E eu quero dizer uma coisa para você. Não há nenhum ser humano, vou ampliar, não há nenhuma criatura de Deus, nenhum filho de Deus, nenhuma criatura de Deus que Ele não tenha escolhido. Então, pessoas e seres do universo todo são únicos. Os anjos não são iguais. Os anjos não têm a mesma personalidade, o mesmo jeito de falar, pensam do mesmo jeito, eles não são robôs. Os anjos são pessoais. Há características dos anjos específicas, a Bíblia menciona alguns, com mais asas, menos asas, trabalham na presença de Deus, outros são enviados para a terra e tal. Fala de alguns tipos de anjos, eu acredito que haja mais, esses são os que a gente precisa saber. Mas nós somos únicos, porque Deus nos escolheu. Você está sentindo que você não tem valor? Está sentindo que você é só um grãozinho de areia, pois Deus escolheu você. E nós devemos amá-lo e honrá-lo e louvá-lo, porque Ele é o nosso Deus. Ele não é um Deus qualquer, um Deus que os egípcios, babilônicos, assírios faziam. Ele é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. Não há outro igual a Ele. Então, essa é uma coisa boa. E por que adorá-lo? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Quem vai adorar? Os servos, aqueles que estão na casa dEle. Ele é bom. Não tema se aproximar dEle, porque Ele é bom. Dá para falar só sobre isso aqui, esses primeiros 4 versos. Mas o Senhor é soberano. Aqui diz que, com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Então aqui vem, o Senhor é soberano. Ele é o nosso Deus e esse Deus que é nosso por escolha dEle, Ele nos escolheu, Ele nos criou, Ele é soberano, está acima. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez. Nos céus, na terra, no mar, aí vai falando. Faz subir as nuvens, quer dizer, a água que evapora, faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento, Deus faz, Ele é soberano. Faz sair o vento dos seus reservatórios, foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, Ele faz, não é? Quem operou sinais e prodígios lá no Egito, feriu muitas nações, tirou a vida de poderosos reis para que o seu propósito se cumprisse no seu povo, a quem Ele escolheu. Ele escolheu todo mundo pode ser salvo, mas Ele escolheu um povo para representá-lo. Aqui, o povo de Israel. Hoje, o Israel espiritual, você, eu e qualquer pessoa que aceite o seu reino. Mas Ele é o nosso Deus,
Ele é o nosso Deus, é a escolha nossa e a escolha dele, porque ele nos escolhe, mas nós temos também que escolhê-lo. Podemos não fazê-lo. Ele é soberano, mas ele é compassivo, compaixão. E aqui diz, o teu nome, Senhor, subsiste para sempre, tua memória passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Ter compaixão significa sentir o que a pessoa está sentindo, mesmo o sentimento da outra pessoa. É colocar-se no lugar daquela pessoa. E foi isso que Deus fez, ele colocou-se em nosso lugar. Ou ele se colocou em nosso lugar. Jesus veio, se transformou. Não perdeu a sua divindade, mas colocou o paletó da humanidade. Ele veio, ele calçou o sapato, ou a sandália. Né? Então, ele se compadece. Ele é compassivo. Mais um item. O Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Aqui ele compara com os ídolos das outras nações. E diz, são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, não falam, olhos não veem, ouvidos não ouvem, pois não há alento de vida na boca. Quer dizer, é o hálito de vida, né? Deus soprou nas narinas do homem quando ele fez do pó da terra o fôlego da vida. Então aqui está dizendo assim, esses deuses não têm alento, não têm o hálito da vida, não têm o fôlego da vida, é a palavra mais correta aqui. Como eles se tornam como eles se tornam os que os fazem e todos os que confiam neles. Olha aqui que interessante. Então, quem faz esses deuses, quem adora esses deuses, se torna como eles, sem olhos, sem boca, quer dizer, com boca, mas não falam, com olhos, mas não veem. São pedaços valiosos de metal, só isso, mais nada. Ele diz assim, é isso que é Deus. Deus é vivo, não é morto. Não é morto. Deus é vivo. E por último, o Senhor será louvado. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis o Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Aqui começa com aleluia e termina com aleluia. Que salmo maravilhoso, não? Ter esse senso de entender que Deus é nosso Deus, entender que Ele é soberano, entender que Ele aqui é compassivo, entender que Ele está vivo e não está morto e que Ele deve ser louvado por tudo isso. Você se coloca no seu lugar e Deus se coloca no lugar dele. É isso. Aliás, Deus sempre vai estar no lugar dele, né? A gente tem que se colocar no lugar da gente e enxergá-lo dessa maneira. Dá para entender a Deus? Não, não dá para entender a Deus. Dá para entender o perdão? É meio complicado, é só vivendo. E Deus pode fazer tudo isso porque Ele é soberano, Ele é nosso Deus. Ele é compassivo. Lindo, não? Deus possa abençoar você a estar debaixo desse Deus e louvá-lo, porque Ele merece. É uma das confissões, Deus precisa ser louvado, porque o coração se arrebenta diante dele. Não há outro jeito de dizer o Senhor é grande. Maravilhoso Deus, vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Deus, soberano, nosso Deus, compassivo, cheio de graça, de amor, que precisa e deve ser louvado, que é vivo. Nós estamos falando contigo, e se alguém olhar assim essa atitude, está falando sozinho? Não, nós estamos falando com o Deus do universo. Estamos nos colocando em nosso lugar, pedindo orientação e ajuda dele, que nos fez. Deus é criativo, Deus é poderoso. E é isso que nós queremos dizer a todas as pessoas com a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a reconhecermos o Teu caráter, a Tua bondade. O Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém.